Hoje pela manhã nós falamos sobre o nosso aleluia. Eu quero conversar com vocês agora à noite sobre o nosso amém. Expliquei um pouco o que significa aleluia e o que significa aleluia a partir do Apocalipse de João. E agora eu gostaria de conversar um pouco sobre o que significa o amém, que é uma expressão tão comum, tão corriqueira. Não é? Qualquer coisa você diga amém, irmão. Não é? Assim seja, ok? Assim seja, é uma possibilidade de traduzirmos essa expressão hebraica, que é o amém, e que é transliterada no grego do mesmo jeito, como é feito com aleluia. As sílabas do amém da língua hebraica são trocadas, substituídas pelas sílabas da língua grega e se repete, amém. Só que a maneira como o amém aparece, por exemplo, na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, nós encontramos algumas diferenças. E isso diz muito sobre o que significa amém, o que significa esse termo, o que significa esse conceito. Porque a linguagem não é inocente, você sabe disso, né? A linguagem, a forma como as palavras são usadas, diz muito sobre os interesses, ou o que queremos, e o que desejamos dizer, e a potência do que dizemos. Você pode dizer assim para o seu filho, eu falei hoje pela manhã, eu tenho 3 filhos, você pode dizer assim, e aqui eu vou usar o nome da minha filha, a Gabi. Gabi, se você colocar o dedo nessa tomada, você vai tomar um choque. Isso é um jeito de convencer. Mas eu posso convencer do mesmo jeito, usando outro tipo de estrutura de linguagem. Eu posso dizer assim, olha, Gabi, se você não colocar o dedo nessa tomada, papai vai te dar bala. Ou eu posso dizer, Gabi, se você colocar o dedo na tomada, se você encostar nessa tomada, já viu, né? No final eu quero a mesma coisa. Eu quero que ela não coloque o dedo na tomada. Mas a forma como digo, a ordem das palavras, modifica o impacto dessas palavras, modifica inclusive o impacto do que vai acontecer. Você sabe que eu fiz assim com meu filho também, né? Usei uma estratégia de manipulação. Ele era novinho, tinha, eu acho que uns 6, 5 anos, começou a assistir o jogo da seleção brasileira, e lá na época tinha o Gabigol, e o Gabigol era jogador do Flamengo, e aquela coisa de fazer assim, e não sei o que, pai, eu vou torcer para o Gabigol. Eu falei, se você torcer por Gabigol, eu vou te deserdar. Aqui em casa é só Botafogo, irmão. Aí, olha só, tem salvos aqui nessa igreja. Muitos são chamados. Porque a linguagem ela tem o poder de incidir sobre a realidade. E o texto bíblico, a forma como as palavras aparecem e são usadas, também querem incidir sobre a realidade. E o amém é usado de maneiras diferentes, com estratégias retóricas diferentes, tanto na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, quanto no Novo. Eu quero ler com vocês aqui o momento em que esse termo é usado no Novo Testamento, 2 vezes, e com uma forma diferente de uso da linguagem. É um texto conhecido, mas que eu gostaria de observar quando aparece o amém e como aparece esse amém, porque isso diz muito do que significa essa expressão para a gente. Aleluia, a gente reconhece tudo que Deus fez durante esses 8 anos nessa comunidade de fé. E o amém, o que isso produz em nós agora? Mateus capítulo 6, do verso 5 até o verso 13 ou 14, 13 ou 15, que é a oração, porque não é oração, é mais do que uma oração, a oração do Pai Nosso, que diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Aí, olha a expressão, em verdade lhes digo,
em verdade lhes digo. O termo verdade, em grego, é aletheia. Só que é interessante, porque aqui não aparece o termo aletheia. Acreditem, é a expressão amém. É mais ou menos assim, ó. Amém, lego, rimim. Amém, digo a vocês. Amém, digo a vós. Ou amém, vos digo. O amém, na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, aparece sempre no final de um louvor, ou de algum tipo de aliança que Deus faz. Um exemplo, em Deuteronômio 27, quando Deus faz uma aliança de bênçãos e maldições com o seu povo, no final de cada maldição é dito, amém. Então se afirma uma coisa, na liturgia de Israel, se canta algo, e no final se diz, amém. Qual a diferença do amém aqui, da oração de Jesus, neste verso, para o amém da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento? O amém no Antigo Testamento é uma espécie de confirmação, de reconhecimento de verdade. Tipo assim, ó, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Guarde tais mandamentos e terá vida. Amém. Ou seja, no Antigo Testamento, o amém é mais ou menos assim, acredito, creio, concordo, é real, é verdade. E num jogo litúrgico do tipo, Deus é isso, Deus faz aquilo, aí todo mundo respondia, amém, amém. Aqui no texto da oração do Pai Nosso, e em todo o Sermão do Monte, o amém não é no final só. Aparece o amém no final, no verso 13, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Este amém aqui lembra bastante o amém do Antigo Testamento, no final de uma oração, no final de uma afirmação, concordando. O amém que está oculto neste verso 5, que traduzimos como verdade, é outra função do amém. Lembram que eu disse? De acordo com o que falo e como falo, quero resultados diferentes. O amém da Bíblia hebraica, que aparece no verso 13, é diferente do amém do verso 5. Em verdade, em João, no Evangelho de João, em verdade, vos digo, amém, amém, lego rimim. Em verdade vos digo. Aí Jesus diz alguma coisa. A mudança dessa ordem, do amém que é usado no final, que é igual ao Antigo Testamento, e o amém que é usado no início, antes de uma afirmação de Jesus, é uma transformação que Jesus faz para ensinar algo sobre o amém. Mais ou menos assim. Amém no Antigo Testamento. Deus se manifesta, algo é dito sobre ele, ele se revela, o nome dele é cantado, a imagem dele é lembrada, o poder dele é expresso, então a comunidade responde, amém, concordamos, aceitamos, sim, vamos e como povo, vamos fazer essa aliança com Deus. O amém usado por Jesus carrega a mesma lógica da ideia de sim, é verdade, mas aponta para outro efeito da linguagem, que é o seguinte, o que vou dizer é muito sério. O que digo é verdade, é real. E o que digo é tão real e é tão verdadeiro que vocês precisam considerar. Vocês precisam levar para a vida. O amém no final é confirmação de que algo tem valor. O amém no começo é uma espécie de introdução de alerta, dizendo assim, ó,
Cuidem disso. Em verdade vos digo, amém, lego, rimim. Em verdade, amém, lego, digo, rimim para vocês. Logo o que vou dizer é muito sério. Aí o amém, vem comigo que nós vamos chegar num lugar com isso. O pastor está falando em línguas, não, vamos junto. Esse amém que é usado no início, ele carrega a ideia de que estamos confirmando que algo é verdadeiro, e mais do que isso, carrega a ideia de que se me comprometo, lembre essa palavra, me comprometo com isso que eu concordo, amém. Quando é colocado no início, tem a seguinte função: eu concordo com o que vou dizer, Jesus, e vocês devem considerar que o que vou dizer é muito sério, é real, e agora isso que vou dizer precisa se transformar em prioridade na história e na existência de vocês. Então, a gente sai desse lugar simples do amém com uma expressão intuitiva, concordo, eu concordo, amém, assim seja, para eu tenho um compromisso agora. Quando eu digo amém, e levando em consideração a ideia do amém, do início usado por Jesus, que o arranca do final de uma expressão resposta a um hino, e digo, amém, digo a vocês, ou em verdade digo a vocês, é o seguinte: eu concordo com o que eu vou dizer, é real, e todas as vezes que Jesus usou esse amém no início, tinha informação linkada à sua divindade, à realidade da sua divindade, ao seu poder, e quando ele coloca no Pai Nosso, ele está dizendo assim: eu não estou só ensinando vocês a orar, eu estou ensinando vocês a viver. O que vou dizer aqui tem a ver com o como eu devo viver, porque isso vai revelar o meu amém. O meu amém não é uma expressão do tipo, ah, que bom. O meu amém é uma encarnação na vida para comprovar que realmente eu concordo. Vocês estão caminhando comigo? Amém. Eu não só concordo enquanto confirmação de crer e confirmar. Eu concordo porque agora eu vou encarnar isso. Então a oração do Pai Nosso abre com um amém no início e fecha com um amém no final. Abre com um amém dizendo, isso é sério, o que vou dizer, e termina dizendo, concordo que isso é sério mesmo, então eu vou viver. Então, se o aleluia é o reconhecimento da grandeza de Deus, o amém é a encarnação dessa grandeza de Deus na minha própria existência, na minha vida, no cotidiano da vida, onde realmente as coisas acontecem. Porque as coisas não acontecem aqui. Eu achei maravilhoso, eu falei de manhã isso aí, como tinha pouca gente de manhã, que está aqui à noite, eu vou repetir. Maravilhoso isso aqui, bonito, esse quadrado, essa coisa, não é? Esteticamente bonita, estou me sentindo aqui numa igreja americana, aquela coisa, né? E bonito aqui, eu sou meio pentecostal, então dá para rodar, dá para correr. Mas não é aqui que a coisa acontece. O amém não se dá aqui. O amém se dá para além daqui. O amém se dá no aleluia que se encarna na vida. Se de manhã nós reconhecemos com aleluia, e essa história de 8 anos reconhece com aleluia, que chegou até aqui porque Deus é bom e a sua misericórdia ou amor leal dura para sempre, agora é hora de perguntar, tá bom, e o que esse aleluia produz na vida cotidiana, para além dessa trama, dessa linguagem, dessas imagens, desse movimento que estão circunscritos a um templo. Então o amém, ele brota na experiência de reconhecer que Deus é bom, mas dá frutos na vida, porque o amém é a realização no cotidiano, no dia a dia, daquilo que eu digo que concordo, porque se digo concordo
concordo, Senhor. Aí Jesus dirá: concorda, mas é sério. Sim, é sério. Então encarne isso na vida agora. Ok? Mas aí, deixa eu tomar uma água aqui. Esse texto, primeiro, ele não é um manual de oração, porque seria uma contradição de Jesus, né? Quando vocês forem orar, não façam como os hipócritas, que ficam repetindo palavras. Aí depois Jesus ensina a orar. Ô, gente, espera aí, Jesus. Primeiro você diz que eu não deveria repetir palavras. Depois você cita as palavras que eu devo usar numa oração. Pai nosso que estás no céu. Quem já jogou bola aqui? Quem é boleiro aqui? Quem já jogou bola? Você lembra como que era? Sim, você pega na mão, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e vai para o jogo. Contando que aquele mantra vai nos fazer vencer. Só que a gente não considera que o outro time também faz. Aí Deus fica ali na expectativa, a quem eu vou deixar ganhar, né, ou perder. É óbvio que não é isso. É óbvio que não é isso. Porque não é um manual de como se ora, é um manual do amém. Porque começa com amém. É como se fosse um conjunto condensado do que Deus é, do que nós somos e do que Deus quer. Eis o amém. O amém é o que Deus quer. O amém é a capacidade de acolhermos o que Deus quer, para tornarmos aquilo que Deus quer, aquilo que a gente quer, e aquilo que a gente quer se transformar em uma ação na vida, e lá na vida o que Deus quer se manifestar naquilo que a gente quer. Pegou aí, não? E esse manual de vida, que não é um manual de oração, está dentro de um bloco, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, que é o famoso Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E o que é o Sermão do Monte, meu irmão? O Sermão do Monte é o texto mais revolucionário que a humanidade já teve acesso. O negócio é tão potente que no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, os interlocutores de Jesus ficam estupefatos, diz o texto. E você sabe qual que é o termo grego para estupefato ali, admirados? É êxtase. Ou seja, tornaram-se todos pentecostais. Ao ouvir o que ouviram, eles ficam em êxtase, e diz o texto, porque perceberam que ele ensinava não como os mestres do seu tempo ensinavam, mas ele ensinava com autoridade. Esse sermão é tão potente que os seus ouvintes, no final, ficam em êxtase. Mas o que tem nesse sermão? Meu irmão, o que tem nesse sermão é vida. Sabe o que tem nesse sermão? Vida. É mais ou menos assim, ó. Bem-aventurado são os pobres de espírito. Ou bem-aventurado não é aquele que tem poder. Bem-aventurado é quem é pobre de espírito. Bem-aventurado não é aquele que só sorri. Bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurado não é aqueles que entram em guerra pelos seus próprios interesses. Bem-aventurados são os pacificadores. Aí você tem uma imagem de Deus, alimentada por uma religião empobrecida, porque às vezes sistemas religiosos empobrecem a Deus e se empobrecem também. Uma religião que cercava Jesus e dizia, por exemplo, que os ritos estavam acima das pessoas, e que o sistema dos ritos estavam acima das gentes. Aí Jesus diz assim, não. Para vocês terem ideia, é o seguinte, se alguém acerta a sua face, você não manda matar, nem prender, nem nada, você vira a outra face. É óbvio que você não vai aceitar a violência. O que Jesus está dizendo é o seguinte, você não é da laia deles. Porque quem bate numa face, você não desce ao nível desta violência. Você não retribui mal com mal. Você retribui mal com bondade, beleza, poesia. Você retribui o mal com amor. Sabe os inimigos? A lei diz que você deve amar quem é próximo e odiar quem é de longe, Levítico. Aí Jesus diz, não, você deve amar o seu inimigo. Eu amo a todos os flamenguistas corintianos em nome de Jesus. Agora veja,
Esse sermão do monte, ele vai revolucionando a imaginação sobre Deus. Um Deus que era visto como objeto dos interesses pessoais de uma religião, agora é percebido como o Senhor que muda a nossa concepção de vida. Caminhar com esse Deus, no Sermão do Monte, Jesus vai ensinando, não tem a ver com reprodução de práticas mecânicas de uma religião que por vezes empobrece Deus. Seguir este Deus tem a ver com transformação de vida, de olhar, de trato, de relacionamentos. É mudar a concepção do que é existência, é mudar a concepção do que é sucesso, do que é vitória. É mais ou menos assim, ó: ganha quem perde, vira face quem vence, anda 2 milhas quem ganhou, não quem perdeu. É uma revolução, ou não? Aí vem o Pai Nosso. Aí a pergunta é: qual é o nosso amém? O nosso amém é, dentro da lógica do Sermão do Monte, e desse bonito manual de vida chamado Pai Nosso. Primeiro é o seguinte: Jesus diz assim: olhe para Deus como Pai, olhe para Deus como nosso, porque isso santifica o seu nome. É como se Jesus dissesse: o Pai não é meu. Ninguém domina a Deus. Ninguém é dono de Deus. Ninguém usa Deus para pressionar o outro. Ninguém usa Deus como instrumento seu, porque Deus não tem dono. Deus não está preso a nenhum claustro da nossa vontade de poder. Deus é livre, Deus é nosso, sopra onde quer, faz quando quer, faz como quer e faz com quem quer. Deus não é um objeto do nosso fetiche, Deus não é um totem que eu domine. Deus é o Senhor dos céus e da terra e escolheu por amar a todas as pessoas. Então o meu ódio, a minha falta de sensibilidade, a minha vontade de exclusão não dominam Deus, porque Deus não é meu, Deus não é de ninguém, Deus é nosso, é Pai nosso. Amém? Aí o texto diz: assim o seu nome é santificado. Como pode o nome de Deus ser santo? Como eu posso desejar que o nome de Deus seja santo? Por quê? Nome tem a ver com identidade na Bíblia. O nome de Deus é quem Deus é. Olha só que coisa. Jesus está dizendo o seguinte: é olhar para Deus primeiro, entender que Deus não é meu, que Deus é nosso, e agora Ele é conhecido como santo. Não é conhecido como violento, não é conhecido como excluidor, não é conhecido como impetuoso Senhor que não olha as nossas fraquezas, não é conhecido como um juiz que não tem preocupação nenhuma com as pessoas, a não ser com afirmações sobre ele. É Deus conhecido como santo. E vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Infelizmente, por conta da imagem que nós projetamos sobre Deus, não é um Deus santo que a gente revela e ensina às pessoas. Por vezes, o Deus que nós projetamos é o pior de nós mesmos. Projetamos sobre Deus o que há de pior em nós mesmos. O Deus que é Pai nosso, o Deus que se revela na face de Jesus Cristo, não é um Deus à luz das minhas mazelas e muitas vezes do meu desejo de poder. É um Deus misericordioso, gracioso, que nos ama, nos transforma, nos acolhe, nos transforma em todas as coisas e nos faz gente nova. Quem gosta de jogar
fora pessoas, quem gosta de matar, quem gosta de excluir, quem gosta de sepultar, é sistema religioso que não conhece o Pai que é nosso e que o nome é santificado, porque o Deus na face de Jesus é o Deus da ressurreição, da vida e da vida em abundância. Eu tenho recebido na minha caminhada pastoral muita gente decepcionada com Deus. Muita gente decepcionada com Deus. E quando eu ouço, o problema não está em Deus e nunca estará em Deus. O problema está, como dizem, né, na turma de Deus. O problema às vezes é a turma de Deus, que transforma Deus não num pai. Você sabia que a expressão que é usada aqui é Abba? Muito conhecida, né? Quando uma criança aprendia a falar, ela usava duas expressões, mãe, e Ab, pai. Aí Jesus diz assim, olha, o nosso amém nos faz concordar que este Deus é um Abba, é um papaizinho, que acolhe, que ama, que perdoa, que transforma, que não joga fora as pessoas, e a partir daí o seu nome é santificado, ou seja, conhecido como santo. Deus é conhecido como santo quando tratado como nosso e como um Pai misericordioso. Quando Deus se transforma em um ser impetuoso, um ser que não ama, um ser que joga fora, um ser que só aponta e que pesa sobre as pessoas um peso para além do que é real e do Evangelho, esse Deus não é mais conhecido como santo, mas o amém de Jesus nos convoca a anunciarmos e a vivenciarmos um Deus que é santo, que é Abba Pai, que nos acolhe, que nos abraça, que nos ama e que nos transforma. Você sabe que, em nome de Deus, já mataram? Em nome de Deus, já dividiram grupos que valem mais de grupos que valem menos? Quando o movimento carismático surge, ou melhor, pentecostal surge, acontece uma coisa interessante. Em nome de Deus, afirmavam que homens e mulheres brancos eram mais santos, homens e mulheres negros eram menos santos. Aí você tinha igreja para brancos e igreja para negros, lugares que brancos poderiam entrar e lugares que negros não poderiam entrar, em nome de Deus. Aí lá no início do século 20, surge um homem negro, cego de um olho, chamado William Seymour. E o Espírito sopra. Quando o Espírito sopra, esse povo começa a ter experiências não muito compreensíveis. Começam a viver um impacto que já não tinha controle, e como não há mais controle, não tem mais separação de brancos e negros, ricos e pobres, hispanos e americanos, todos no mesmo lugar, começam a vivenciar a experiência de um Espírito que não faz acepção de pessoas. E diz os textos que este Seymour um dia disse: na presença do Espírito, pelo sangue de Jesus, já não há mais separação, somos todos iguais diante de Deus. Veja, o mesmo Deus era dito pela igreja protestante da época, que Deus, o mesmo Deus era usado por essa comunidade protestante que dizia: Deus faz acepção de pessoas.
O mesmo Deus, supostamente, era usado por Seymour e outros que diziam, não, Deus não faz acepção de pessoas. O problema não está em Deus, porque o mesmo nome Deus era usado pela Ku Klux Klan, e o mesmo nome Deus era usado por Martin Luther King, que diz, eu tenho um sonho em que todas as pessoas serão respeitadas, não por sua cor, por classe, mas por aquilo que são. E o que são? São filhos e filhas de um Deus que é Pai, e que na face de Jesus Cristo não exclui ninguém, e nos torna a todos filhos e filhas desse Senhor. Eu posso confessar um negócio para vocês? Eu, sinceramente, já não aguento mais ter que falar aquilo que é tão óbvio. Não adianta no Brasil a igreja crescer se o Deus que essa igreja revela não é conhecido como santo e um Pai nosso. Porque no passo em que a igreja cresce no Brasil, e esse Deus se torna um instrumento para ser usado na mão de gente que conhece um Deus que é impetuoso, excluidor, violento, este Deus não é o Deus da face de Jesus Cristo, porque o Deus da face de Jesus Cristo, que nos chama para o amém, é um Deus cheio de graça, de misericórdia, que não interpreta as coisas como nós interpretamos, que não valoriza as pessoas à luz do como nós valorizamos. É um Deus que acolhe todas as pessoas por amor e transforma por amor para serem a imagem dele e se transformarem na imagem de Cristo, numa caminhada que é amorosa, graciosa, não uma caminhada inquisidora, julgadora e que exclui. É graça, irmão. Deus de Jesus Cristo, que o nome é santificado, não é um Deus meritório e um Deus da religião legalista, é um Deus da graça, é um Deus da graça, é um Deus de amor. O problema não está em Deus, o problema está na gente. Eu conheço pessoas que quando colocam o pé dentro de uma igreja, dão gatilhos. Pessoas que dão gatilhos. Porque foram desrespeitados, humilhados, excluídos, pisoteados. Foram malditos em nome de Deus. Mas louvado seja o Senhor, que essa comunidade de fé completa 8 anos e desejo que os próximos anos venham fazendo a mesma coisa, dizendo, Pai nosso que é santo. Pai nosso que é santo. E o texto continua. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o ponto aqui é assim, que vontade é essa? Como eu peço, seja feita. A vontade dele sempre é feita, não é isso? É porque é o seguinte, ele está nos chamando para essa vontade. É mais ou menos assim, ó. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Ou seja, é como se olhássemos para Deus e disséssemos, amém. Eu concordo, tão concordo, que agora quero que a sua vontade, Senhor, que acontece no céu, aconteça na terra. Que a sua vontade na terra seja como no céu, ou o que é no céu, aconteça na terra. E eu sou a sinalização dessa vontade, porque eu a desejo, porque eu a espero. Venha o teu reino. É como se ele dissesse, amém, amém, eu acredito no teu reino, eu acredito que o Senhor está no céu, mas
eu acredito na tua vontade, mas eu quero que essa vontade aconteça aqui, assim na terra como é no céu. Eu quero que aquilo que está no céu se dê aqui, mas se dê como? Se dê como? Como que essa vontade se dá? Como que essa coisa se revela? É fechando os olhos e dizendo, venha o teu reino. Vamos, venha o teu reino. Mas como se dá? Se dá assim, meu irmão, ó. É sendo honesto no dia a dia. É não usando de mentira para conseguir as coisas. É refletindo o evangelho no dia a dia. É fazendo aquilo que é justo, belo, bom. É olhar para a vida para além de nós mesmos. É ser capaz de pensar a vida para além dos nossos próprios interesses. É mostrar para o mundo que a vontade de Deus é possível. Como que a vontade de Deus é possível? A vontade de Deus é possível não impondo sobre as pessoas essa vontade. A vontade de Deus é possível porque ela se revela em mim. E se revela em mim onde? Se revela em mim onde as pessoas podem ver. Essa vontade de Deus não se revela, por exemplo, não sei se eu falo isso, Henrique. Depois você resolve aí, viu? Essa vontade de Deus não se revela juntando um monte de gente, subindo no trio elétrico e dizendo assim, ó, Campo Grande é de Jesus. Ou entrando em espaços públicos, batendo e dizendo, isso aqui é de Jesus. Essa vontade de Deus se revela é descendo do trio elétrico, é saindo desse espaço de poder e abraçando quem não é abraçado. Essa vontade de Deus se revela é dando pão para quem não tem o que comer. Essa vontade de Deus se revela é dizendo não diante da corrupção. Essa vontade de Deus se revela, esse reino se revela, é amando quem não é amado, é dando voz a quem é silenciado, é ouvindo quem nunca é ouvido, é percebendo os invisibilizados, é indo onde ninguém quer ir. A vontade de Deus é o seu reino que desejo, quando eu, que represento este reino, estou na contramão de todo projeto humano de poder, porque o único poder que nós buscamos chama-se Reino de Deus, cruz de Cristo, e cruz e reino é sacrifício, é perder para ganhar, é deixar para vencer, é dar um passo atrás para dar um passo à frente, é não ser o jeito que este mundo é viver na contramão de uma cultura que coloca o ser humano, as suas vontades como centro. A nossa vontade é a vontade do reino, e este reino não nos chama para dominar, este reino nos chama para servir. Eu não mato por aquilo que creio, e nem persigo por aquilo que creio, e nem pressiono pela moral que eu acredito. É o contrário, eu sou perseguido por aquilo que creio, eu sou pressionado pela moral que eu carrego, e eu sou excluído por aquilo que desejo, a partir do momento em que a minha vontade se torna um instrumento para matar, excluir e pesar. O reino de Deus não veio e não virá, e esse país não será do Senhor Jesus. Esse país será do Senhor Jesus, se eu e você nos tornarmos a presença de Jesus no cotidiano da vida. E a gente não precisa proteger a igreja. Então, eu não preciso. Olha, é assim. Que Deus abençoe você que tem vocação para ocupar espaços públicos, mas não ache que é o espaço público que vai defender a igreja. Nós protegemos a igreja amando. Nós protegemos a igreja mostrando para o mundo que há perdão. A gente protege a imagem da igreja, é exatamente nos arriscando com gente que a sua imagem está queimada. Jesus nunca quis proteger a sua própria imagem. Jesus esteve do lado daqueles cuja imagem era bem queimada. Uma vez,
Me procuraram, falaram: pastor, essas pessoas que estão vindo para a nossa igreja, pastor, elas são esquisitas. Eu falei: é mesmo, irmão? Você se acha muito normal, né? Vai queimar o nosso time, vai queimar o nosso filme. Pastor, o que vão falar do senhor? Vamos falar o quê? Vamos falar que o senhor está aí envolvido com gente estranha. Eu falei: que beleza, que bom. Seria muito ruim para mim saber que estão falando que eu estou me envolvendo com gente desonesta, com gente imoral, com gente violenta, com gente que não tem sensibilidade, com gente que não ama. Porque é o seguinte: se Jesus fosse colocar em prática a lógica, me diga com quem você anda, que eu vou dizer onde você vai chegar, bota aí na conta de Jesus. Sabe por quê? Porque a vontade do reino de Deus não é a nossa vontade. A vontade do reino de Deus é a inversão da nossa vontade, mas é a inversão dessa vontade que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Venha o seu reino. Amém? Tem tempo ainda? Vou terminando. Perdoa-nos, mas antes, o pão de cada dia nos dá hoje. É mais ou menos assim, ó. O pão é coisa nossa, a gente busca. Mas, Senhor, no final das contas, é tudo teu. É o Senhor que dá. É olhar para a vida e não olhar para a vida como se você fosse dono da vida. É olhar para a vida como se você fosse um mordomo da vida de Deus. Deus em você é que faz as coisas acontecerem. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. É mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Senhor, me perdoe. Sabe por que o Senhor deve me perdoar? Porque eu perdoo o outro. Só que a lógica inverte. Tem um teólogo chamado Calbares que ele vai dizer o seguinte: só não faz essa oração quem é arrogante. Por quê? Só não perdoa o outro quem não compreendeu que é perdoado também. Entendeu? Você olha para o espelho assim, você se coloca no espelho. Aí você se percebe. Quem é você? O que você é capaz de fazer? Quando você se percebe e percebe o que é capaz de fazer, você olha para o outro e diz assim: eu devo perdoar também. Porque isto que ele fez, Senhor, tu sabes que eu sou capaz de fazer pior. Senhor, perdoa-me como eu tenho perdoado o outro. Porque quando olho para que o outro, ou aquilo que o outro faz contra mim, eu percebo que sou capaz de fazer algo pior. Então, Deus, me perdoe, porque eu sei o que sou capaz de fazer, e porque sei o que sou capaz de fazer, e o Senhor me perdoa, logo eu perdoarei o outro também. Quem não perdoa é quem é arrogante demais. Quem não perdoa é quem não percebeu o que é capaz de fazer. É por isso, meu irmão, que a lógica do Evangelho não tem a ver com o que eu mereço. A lógica do Evangelho tem a ver com o que Deus é. E Deus é um Senhor misericordioso que nos perdoou, nos alcançou pela graça. Agora a gente olha o mundo com a graça também. A gente olha para o mundo e acredita que este mundo tem oportunidade de receber graça também, porque eu fui alvo dessa mesma graça. Eu olho para aquilo que me tocou profundamente, e olho para mim mesmo, e percebo o que Deus fez e o quanto fui perdoado, e naturalmente eu vou disponibilizar perdão. Por isso que o perdão é libertador. O perdão é libertador, porque eu liberto o outro daqui de mim, e me liberto de toda a arrogância. Porque sei quem sou, sei o que sou capaz de fazer, e Deus me perdoa.
Logo, que eu sei quem sou e sei o que Deus fez por mim, então eu olho com misericórdia para o outro também. A lógica do perdão é a lógica da fragilidade. Eu sou frágil, eu tropeço e Deus perdoa. Logo, quem está comigo tropeça também, e tropeçando, vamos todos nos perdoar, vamos todos nos reconciliar, e Deus, no final das contas, demonstrará a sua graça e misericórdia. Aí a oração termina: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mais ou menos assim: Senhor, me livra do mal, porque se o Senhor não me livrar do mal, eu caio. Senhor, me protege do mal. Não me deixe ir, como aconteceu com o Senhor, né? O Senhor vai para o deserto e ali o Satanás te tenta. É o texto anterior. Ele diz: não me deixe nisso, porque eu não posso, eu sou frágil. Veja, a fragilidade reconhecida que gera o perdão é a fragilidade que me faz depender de Deus. Porque assim, gente, nós somos seres humanos, e toda a religião que arranca a nossa humanidade nos adoece. E é exatamente a religião que nos adoece, que tira a nossa humanidade, que nos torna gente impetuosa, sem misericórdia, que não perdoa, que impõe sobre o outro de maneira hipócrita uma ideia de santidade que não se aplica a ninguém. Aí o Pai Nosso, que é mais do que uma oração, diz assim: olha, você acredita mesmo no que Jesus ensina? Então saiba, você é fraco, limitado, e nessa fraqueza é que Deus te torna forte. Você é fraco, frágil, então reconheça as fragilidades e as fraquezas dos outros, que podem tropeçar, inclusive pessoas que você ama muito, porque são essas pessoas que amamos que mais nos decepcionam. Só que quando reconheço que posso decepcionar também, Senhor, me livra do mal, me livra da tentação, porque se eu for, eu caio. Nessa lógica da fragilidade, da compreensão da fragilidade, eu sou capaz de reconhecer que Deus me acolhe, mesmo com minhas limitações, e me perdoa, e logo eu perdoo o outro, e me protejo de qualquer risco que me é posto, porque acho que sou forte. Eu não sou forte, eu sou frágil, por isso perdoo, por isso sou perdoado. Eu não sou forte, eu sou frágil, por isso preciso do cuidado de Deus para não cair. Aí, meu irmão, o amém faz todo sentido, porque o amém diz para a gente: somos frágeis, pecadores e limitados, mas Deus é bom, forte e misericordioso, e nos livra do mal. Aliás, nos livra de nós mesmos. O seu senso de justiça, as suas violências, sacrificar tudo isso e derramar diante de Deus e dizer assim: Senhor, tá bom, eu aprendo a perder. Tá bom, eu vou perder. Vou perder, mas sei que estou ganhando do teu reino. A deixar de lado muitas vezes os seus próprios projetos pessoais por aquilo que está além dos seus próprios projetos pessoais, a tornar a sua vida e todas as suas escolhas uma experiência do reino que vem. Esse é o amém. Você crê nisso mesmo? Sabe? Se você não crê nisso, não dá para falar amém. Dá para falar aleluia, amém, aleluia, Senhor, aleluia. Mas para falar amém tem que ser, em verdade eu vos digo, amém, lego rimino. Isso eu considero, isso eu faço. E eu quero te convidar essa noite a fazer esse compromisso, então. Esse compromisso do amém. Esse compromisso de interpretar a vida de outro jeito. Você tem um jeitão que o mundo funciona, sabe? Lá nos negócios, na família, nas relações pessoais. Tem um jeitão de funcionar. Às vezes egocêntrico, impetuoso, sem misericórdia, frio. Aí vem o reino e diz: olha, é de outro jeito aqui. Amém. Que o teu reino venha. Amém. Então o pão não é meu só, o pão é nosso. O Pai não é só meu, o Pai é nosso. Então o perdão que eu peço a Deus é o mesmo perdão que eu disponibilizo às pessoas
que estão ao meu lado. Eu olho para mim mesmo e percebo que não tenho esse poder todo. Sou frágil, vou buscar ajuda para ser alguém mais parecido com Jesus. Ou seja, amém. É mais do que conversa fiada de culto de domingo só, ou voz jogada ao ar. É ser. É mais do que acumular, é mais do que juntar gente, é encarnar, é ser. É ser em todas as coisas da vida, desde as suas relações mais cotidianas às escolhas mais fundamentais. É o reino que vem, é o amém. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu te convido a fechar os teus olhos aí, por gentileza. Essa comunidade de fé que completa 8 anos nos convida ao amém. Ao amém. Isso significa que nos convida a um compromisso. E esse compromisso é uma escolha radical. Quem você tem se tornado na caminhada, nos lugares mais cotidianos da tua existência. O que realmente te importa? Como você lida com as tensões da vida, com as tensões com as pessoas, como você lida com as tentações de poder, como você lida com isso? Como você lida com pós-aleluia, ou seja, você reconhece Deus, tá? E o que isso gera na tua caminhada? O que isso gera na tua caminhada enquanto um empresário? O que isso gera na tua caminhada enquanto um professor? O que isso gera na tua caminhada enquanto um estudante? O que isso gera na tua caminhada enquanto pastor? Enquanto líder? O que isso gera na tua caminhada? O que isso faz com você? Porque assim, essa coisa da linguagem do evangelho, que apresenta um Deus que não muda o que a gente é, no cotidiano da vida, é só totem, é só imagem. E imagem se dilui. A coisa é o que Deus faz em mim quando eu olho para o evangelho, no que eu tenho me tornado enquanto caminho no evangelho. Porque se digo amém e considero o que Jesus disse, amém, eu vos digo, se é real isso, não há perfeição, obviamente que não há perfeição, mas há um processo profundo de um amém que se encarna na vida. Então eu gostaria que você fechasse os teus olhos nesses minutos que temos, nesses poucos segundos que temos, e você tivesse coragem de falar algumas coisas com Deus aí, e dizer amém, amém Senhor, com os meus negócios, amém Senhor, com a minha relação lá em casa, como pai, como esposa, amém Senhor, na minha relação com as pessoas com quem não concordo, amém Senhor, com aquela situação que eu sei que é uma situação de injustiça, mas amém Senhor, eu agirei na lógica do amém, amém Senhor, porque o teu reino vem, amém Senhor, porque tem alguns traumas pelos quais passei, que me tornam uma pessoa difícil e tóxica, mas amém Senhor, eu vou buscar ajuda, porque se o Senhor não me ajudar, eu caio em tentação, amém Senhor, porque eu sou capaz agora de dar um passo difícil, doloroso, na direção daquilo que é o teu reino que vem. Aí você pode cantar, venha o teu reino. E talvez você diga, mas pastor, o Senhor não sabe pelo que passei, o Senhor não tem noção da minha história. Não sei mesmo, mas Deus é bom, misericordioso, gracioso, perdoador, e o Espírito dele está sobre você, sobre todos nós, sobre a sua igreja, para a glória e honra do seu poderoso nome, que é conhecido como Santo. Santo. Então feche teus olhos aí. Feche teus olhos. Quais são os desafios do teu amém? Quais são? Quais são os desafios do teu amém?
diga diante de Deus quais são. E diga a Deus: Senhor, venha o teu reino sobre mim, o teu amém, o teu amém. Ó Deus, Pai nosso, que está no céu, e que é conhecido como Santo, desejamos que seja conhecido como Santo. Desejamos, ó Deus, que o teu reino venha, e clamamos pelo amém profundo e sincero em nós. O amém nos lugares mais difíceis, nos espaços mais desafiadores, naquilo que é difícil por vezes lidar, mas nós clamamos pelo teu amém. Ajude este irmão, ajude esta irmã, ajuda-nos a sermos um amém encarnado na vida, no cotidiano da vida, na honestidade da vida, na beleza e nas dores da vida, nos sucessos e insucessos da vida. Deus, que o perdão se estabeleça, que a reconciliação aconteça, que as feridas sejam saradas, que a gente saiba, Deus, de maneira profunda tratar até mesmo os traumas, que a gente não resolva as coisas sozinhos, que haja ombro, que haja tempo na agenda de alguém por outro, e que o teu reino venha curando, sarando, transformando, trazendo vida e vida em abundância, porque acreditamos, desejamos e ansiamos pelo amém, porque o amém é real e ele está entre nós e em nós. Como diz o Apocalipse, o amém está entre nós. Se o amém está entre nós, então podemos dizer amém. Louvado seja o teu nome. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém, Senhor. Amém pela vida, amém pela justiça, amém pela bondade, amém pela misericórdia. Amém, Senhor. Amém pelo teu reino, amém pela minha própria história, amém pelas minhas escolhas. Amém, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para todo o sempre. Louve a Deus. Noção do que está cantando? De verdade, você tem noção mesmo? Você tem noção assim? Você está cantando exatamente o amém. Só dá para cantar isso se eu tiver certeza no meu coração, não que eu seja perfeito, mas que eu tenha coragem de viver esse amém na vida. Senão a gente não canta, a gente só joga palavras ao ar. Assim, ó, presta atenção no que nós vamos cantar aqui. Presta bem atenção nisso. Presta bem atenção, olha. Pai nosso, ó, no céu, santo